1 Coríntios 12, de 4 a 11. 1 Coríntios, capítulo 12, de 4 a 11. Eu vou até pular uma parte, tá? Mas, ok. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o seu próprio. É dada a cada um para o que for útil. Amém? Aí eu vou pular esses versículos, vou partir para o 11. Mas um só, o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um, né? Amém? Como ele deseja, como ele quer. Então, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Amém? Para o que for útil. O Espírito Santo é a sua manifestação. Nós iremos refletir um pouco hoje sobre o Espírito Santo e a sua manifestação. Amém? E se a gente olhar aqui, Gênesis 1, capítulo 1, versículo de 1 e 2, né? No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Irmãos, o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É fundamental para o cristão entender sobre o Espírito Santo, mas é algo que também não é fácil de entender. A gente recebe pela fé. Se a pessoa for pensar muito, ela não é só. Amém? Então, na verdade, os três são um. É um único Deus. A manifestação que é dada de cada pessoa, Jesus e o Espírito Santo. Amém? Que é o Espírito de Deus. E como é que esse Espírito do Senhor se manifesta hoje? Para a gente entender isso, a gente tem que dar uma pincelada desde o início, né? O Espírito de Deus estava lá no início, com o próprio Deus, na criação. Nós vimos aqui, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele se movia. E você viu que a terra era sem forma e vazia. Então, nós podemos ver que logo depois Deus falou no versículo 3, haja luz e houve luz. E haja separação entre luz e trevas. Então, nós podemos ver que o Espírito de Deus, ele dá forma. Ele preenche o vazio do homem, da terra. Então, se você quer ficar mais bonito, procure o Espírito de Deus. Se você quer ficar mais bonita, mulheres, se envolva com o Espírito de Deus. Pessoa sem Espírito de Deus, se é linda, é bonita, fica feia. Agora, quem é do Espírito de Deus, está envolvido com o Espírito de Deus, fica com forma, fica cheio de alegria, de paz, de amor, e é uma bênção. Amém? Então, o Espírito de Deus tem essa particularidade de criar, de transformar, é o poder de Deus, é o poder de Deus em ação, o Espírito de Deus. Amém? E lá no Antigo Testamento, ele atuava nas pessoas que tinham uma função específica, os profetas, os sacerdotes, para exercer os reis, para exercer o ofício ali, de estar à frente, comandando o povo de Deus.
mas veio se prolongando aí em todo o Antigo Testamento. Veio Jesus, amém? Jesus no batismo recebeu já o Espírito Santo, glória a Deus. Jesus morreu, ressuscitou. Depois ele falou, né? Antes mesmo ele estava falando, mas ele determinou aos discípulos, a igreja do Senhor, para ficarem juntos, até que do alto deveriam receber o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele foi designado para a igreja do Senhor. Se você ler lá em Atos. E aí eles ficaram juntos, o Espírito Santo ele veio e batizou todo mundo. Amém? E aí eles tiveram um impulsionamento ainda maior, uma força do Senhor para se unir, ministrar a palavra do Senhor, divulgar, evangelizar, e assim foi uma operação tremenda do Espírito Santo. Então as pessoas recebiam Jesus e também eles eram batizados no Espírito Santo. Eram duas coisas, não só aceitavam a Jesus e tal, buscavam também o revestimento, o enchimento do Espírito Santo. Amém? E aí, durante todos os evangelhos ali, né, em Atos dos Apóstolos, as cartas do apóstolo Paulo, todo o movimento do Espírito Santo. E até hoje nós vemos, hoje na nossa vida, na vida do cristão, a função do Espírito Santo é tremenda, trazer vida, é Deus em nós. Amém? Bem rapidinho, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é vida, ele é fundamental. Mas e aí? Você fala assim, mas poxa, mas como é que é esse negócio aí do Espírito Santo? Todo mundo tem e tal. Vamos ver aqui alguns pontos, amém? Primeira coisa, olha, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 11, a parte B, ela diz justamente isso. Primeira Coríntios 2, alguns textos eu separei. Amém? Diz justamente isso, né? Então a importância da gente conhecer Deus, como? Estando ligado com o Espírito Santo. Amém? Vamos ler do 9 ao 12. 1 Coríntios 2, 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Percebeu? Então, o Espírito Santo de Deus, ele revela Deus para nós. Coisas que a gente tem até dúvida, o Espírito Santo fala para nós, nos orienta, nos dá sabedoria. Amém? Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem? E nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Então o Espírito Santo foi nos dado a todo aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador, e ele vai desenvolvendo essa nossa salvação, essa nossa relação com as coisas espirituais com Deus. O homem a aceitar Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Vamos ver isso? Olha, Efésios 1, 12 e 14. Efésios capítulo 1, 12 até o 14.
com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O que está dizendo? Que em Cristo, quando recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo da promessa que nos selou para a salvação. Amém? Glória a Deus, é o penhor, é uma garantia. É Deus falando, olha, estarei contigo. Glória a Deus. Efésios 4:30. Alguns textos, né? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Amém? Também Gálatas 4:6. Gálatas é antes de Efésios. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, nos tornamos filhos de Deus ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador. E Deus enviou o seu Espírito para o seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou seja, já não trata Deus de uma forma distante, já sim como um filho. Amém? Romanos 8:15-16. Romanos 8. Amém. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é fato, é vasto textos bíblicos que ao recebermos Jesus, recebemos também o Espírito de Deus. Amém? E esse Espírito que recebemos, ele vai orientando o cristão, convencendo ele do pecado, da justiça, do juízo, daquilo que está certo, daquilo que está errado. É uma consciência mais bem apurada. Não fica falando no ouvido da pessoa, faz isso, faz aquilo. Não, não. Fala no seu espírito, no interior. A pessoa sabe as coisas que desagradam ao Senhor. Ela fica consciente disso. É uma outra atmosfera. Tanto é que o espírito ele é recriado, o espírito do homem, para ele ter comunicação com Deus. Amém? O Espírito Santo habita no crente, em Jesus. 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios. Espera aí, aqui. Primeira Coríntios 6:19. Amém. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Amém? Também João 14:17. João 14:17. Amém. Olha só,
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo de Deus, ele habita no crente. Amém? Em Jesus, aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita no crente. Então, ele está com você o tempo todo. Se você tiver consciência disso, somente disso, uma consciência real, eu me dou por satisfeito hoje aí, ó. Estou feliz. Porque aí tudo que você fizer, você vai fazer com temor e tremor, sabendo que Deus está contigo, Ele está te vendo, mesmo que ninguém esteja te vendo, sua mulher, sua filha, sei lá, marido, ninguém. Você está só? Não está só, o Espírito Santo está te vendo. As trevas também estão te vendo e te cutucando para você fazer coisas que desagradam ao Senhor. Amém? Aí o Senhor, Ele falou também, convém que eu vá. Convém que eu vá, né? Jesus, Ele falou isso, olha, convém que eu vá para que venha o Espírito da promessa. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem uma atuação mais abrangente ainda. Quando Jesus estava aqui, se ele estava num determinado local, ele estava naquele local. Você não lembra que eles estavam, olha Jesus, vamos curar, cura fulano de tal, tinha que levar Jesus até lá, você não lembra? Ou então Jesus tinha que orar específico. Quando veio o Espírito Santo, a obra é abrangente. Por isso que Jesus falou, convém que eu vá. Amém? Você entende isso? Antes Jesus estava com o homem, ele estava com os discípulos. O Espírito Santo, com a vinda do Espírito Santo, obviamente a obra de Jesus completada ali na cruz, está em nós e não com. Então, uma obra muito mais completa, veio completar a obra de Jesus. Amém? Com isso, irmãos, nós temos uma necessidade do enchimento do Espírito Santo. Vamos ler aí, Efésios 5, 18. Gálatas, Efésios 5, 18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, olha, deixa esse vinho para lá, mas venha o vinho, a alegria do Espírito Santo, e enchei-vos do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito. Está em Efésios 5, 18, a parte B, né? Enchei-vos do Espírito. Então, há quase uma ordenança aí, né? Não há como nos encher do Espírito Santo se estivermos cheios do mundo e ocupados, né, com os cuidados do mundo. E aí nós não damos tempo para Deus. Então, esse enchimento do Espírito Santo ocorre quando nós nos esvaziamos das coisas do mundo, que nos atrapalham a termos uma comunhão mais com Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Aí você fala assim, poxa, mas não é só a pessoa aceitar Jesus e acabou? Vamos ver alguns textos para você, né, ver. Eu só vou falar, depois você anota, depois você lê o texto completo. Que aconteceu foi em Atos 10, do versículo 44 ao 47. Nessa, o Espírito Santo veio sobre os gentios. É do centurião Cornélio, lembra? O centurião Cornélio teve uma visão e tal, chamou lá o apóstolo Pedro. Pedro foi lá, ministrou. Quando ele tinha falando de Jesus, da promessa e tal, o Espírito Santo foi e encheu todos. E ele
ficou tremendamente assustado ali. Um outro episódio que eu quero contar para vocês, em Atos 19, de 2 a 6, em Éfeso, alguns discípulos, de João Batista, eles ainda não conheciam o Espírito Santo. Então, eles estavam no ensinamento de João Batista. Tem alguns comentários que dizem até que eles já tinham aceitado Jesus, mas não está bem claro com relação a isso, né? Mas eles receberam o Espírito Santo, foram ministrados para eles foram batizados no batismo de Jesus, em Jesus Cristo, e depois receberam o Espírito Santo. Agora tem um outro que esse é bem nítido, bem claro, em Samaria, tá? Está em Atos 8, de 14 a 17. Em Samaria, Filipe pegou Jesus, né, o evangelista Filipe, ele foi lá e o Espírito Santo usou ele tremendamente. Ele ministrava que os espíritos saíam, era uma coisa tremenda, as pessoas eram curadas, foi algo sobrenatural, ele impactou a cidade. Um homem, obviamente na unção do Espírito. Daí Pedro e João foram a Samaria para verificar aquela obra, para orientar, para dar um direcionamento, ver o que estava acontecendo. E lá, eles perguntaram, olha, vocês não receberam ainda o Espírito Santo? Não, nós fomos batizados somente no batismo, né? E esse é interessante, que eles falaram, né, que foram batizados dos batismos em nome de Jesus. Então, estavam mais avançados do de Éfeso. Eles foram batizados em nome de Jesus, aceitaram Jesus, foram batizados e eram cristãos ali, crentes. Então, Pedro, né, impôs as mãos sobre eles e eles receberam o batismo do Espírito Santo em Samaria. Atos 8, de 14 a 17. Também é bem fácil ver a conversão do apóstolo, né, do Saulo, né, depois o apóstolo Paulo. O nosso apóstolo, né? Ele teve um encontro com Jesus, ali ele recebeu Jesus, ele aceitou Jesus, viu a luz de Deus. Passado 3 dias, o Senhor, né, falou para Ananias ir lá na rua direita e tal, e orar para que as vistas, né, voltassem, para que o apóstolo Paulo pudesse ver novamente. E ele orou e também para receber o Espírito Santo. Então, depois da conversão, ele recebeu o Espírito Santo e foi uma bênção para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Para você não deixar que o comodismo, né, você fique estagnado e que você busque de forma clara, ordeira, né, o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Amém? É uma crescente, é uma constante, tá? Não é o quanto nós temos do Espírito Santo, mas o quanto o Espírito Santo tem de nós. Amém? Devemos nos entregar inteiramente ao Espírito Santo, para que ele venha fazer a sua obra, o seu trabalho na nossa vida. O crescimento da vida cristã depende da vontade do crente. Aí, olha só, vai entendendo, né? Porque muitas das vezes a pessoa ela fica estagnada e acha, Deus vai fazer a obra na minha vida e tá bom. Não. Precisa de você buscar. O Espírito Santo, ele vai te motivar e você precisa se disciplinar para crescer na intimidade com o Espírito Santo. Você entende? Se você vê na própria 1 Coríntios, fala muito sobre procurai os dons, né? Tem alguns pontos, eu até marquei, vocês devem ter verificado isso também. Procurai com zelo, né, os dons. Procurai com zelo os dons espirituais. Procurai, viu? Procurai.
Então nós temos que procurar, nós temos que buscar, e o Senhor vai confirmando. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo não regenera o homem contra a sua vontade, e também não pode santificar-nos contra a nossa vontade. Então, se o homem não quiser, não vira, irmão. Mas a pessoa aceitou Jesus e tal. Se ela quiser ficar estagnada, ela fica. Fica. O Espírito Santo vai impulsionar, vai ter momentos de louvor, de adoração, da palavra, que toca. Mas se ela voltar à vidinha dela, a rotina, vai ficar do mesmo jeito, por anos. Precisamos cooperar intimamente, dando liberdade para fazermos a obra de Deus e que o Espírito Santo venha fazer a sua obra na nossa vida. Amém? Devemos ter cuidado para não entristecermos o Espírito Santo e não apagar o fogo sagrado que Ele quer acender em nós. Então, muitas das vezes a pessoa apaga aquela chama. Quantos irmãos nessa minha caminhada, pessoas que aceitaram Jesus no início, estavam dispostos a tudo, cheio de vontade. Aí passa um tempo, encontra a pessoa, e agora, como é que você está? Estou tranquilo, vou ali na igreja e tal. Né? Se passar mais um ano, se você ver ele na igreja, glória a Deus. Vai apagando, virou. Antes era uma labareda, virou um palitinho de fósforo minguado ainda, né? Tem o palito de fósforo, quando você acende, fica, né? Depois apaga. É isso aí, irmão. Por quê? Os pecados, eles entristecem o Espírito Santo. Atitudes, situações, né? Aí vai o pecado, é lógico. Quem pode olhar o interior do coração? É o Espírito Santo que está em nós. Ele nos conhece. Mulheres, você pensa que conhece seu marido. Marido, você pensa que conhece suas mulheres. Pai, quem conhece é o Espírito Santo. Ele sabe a intenção. Por isso que quando nós não somos sinceros para com Deus, não confessamos nossos pecados, não buscamos uma vida santa, isso acontece o quê? De entristecer o Espírito Santo. Você agindo é pior ainda. Irmãos, só da pessoa pensar e colocar guarita, aquele pensamento errôneo no seu coração, ela está pecando. Mas se for uma tentação ainda, está no espaço da mente, você ainda não assumiu aquilo, é uma tentação. Você pode vencer ali na sua mente e não deixar entrar para o seu coração. Amém? São escalas de erros de pecado. Você veio uma sugestão maligna, você não, eu te repreendo em nome de Jesus. Na área que for. Você já cortou ali, o Espírito Santo se alegrou, glória a Deus, meu filho é maravilhoso, é fiel. Aí o outro recebeu uma sugestão de pegar algo que não é seu, sei lá. Agora é época de imposto de renda e tal. A pessoa, não vou devolver isso tudo não. Que é isso, rapaz? O governo, não, peraí, vou dar meu jeito aqui. Vou dar meu jeito, arrumar umas notinhas ali e tal. Vou dar meu jeito aí, vai voltar, que é isso? Não. Aí o Espírito Santo, olha, se não é seu, não é meu, descontar o meu, é meu, tal. Olha, não, eu vou fazer. Aí, entendeu? A pessoa, ela teve o toque do Espírito, ela resistiu, ela fez. Aí ela foi fazer ainda e fez, eu não quer saber, na hora que ela lançou no computador, ia mandar, não vou fazer isso não. Aí volta, apaga tudo, ela venceu. Glória a Deus.
Mas ela já tinha aceitado no coração ali, você entende? Mas ela não concretizou o ato, glória a Deus. Irmãos, preste atenção, agora aquele que concretiza o ato, fica ruim. Olha só o estágio, recebeu no coração, concretizou o ato, e agora? Vai receber o dinheirinho dele, né, que não é dele, né? Em tese seria, mas não é. E tal, vai fazer as coisinhas. E aí? E se isso fosse com um relacionamento de traição? E se isso fosse um furto mesmo assim, uma coisa, né? Ainda mais pesada, vamos colocar assim. Porque até essa parte do imposto, aí fiz errado, já sabe como é que é, tem como disfarçar. Mas se for um assalto mesmo, se for um homicídio, sei lá o que, irmão. Olha a escala, o inimigo coloca no coração. A pessoa, o Espírito Santo fala, a pessoa abriga aquilo e parte para a ação. Aí, irmão, é barro, irmão. São estágios. Cada vez fica mais difícil. Cada vez fica mais difícil. E não para só nisso. O inimigo vai querer mais. A pessoa vai, na questão, aí vai querer fazer mais, irmão. Está alimentando o mal, vai afundar cada vez mais. E para ela está tudo bem. Para ela ninguém está sabendo. O Espírito Santo tem essa função de nos mostrar. Mas ele vai falar até um ponto. Isso para o cristão. Depois, ele vai se afastar da pessoa. Aquela pessoa que não ouve a direção do Espírito Santo, porque entristece. Amém? Glória a Deus. Bênção. E esses estágios aí, olha, você aceitou Jesus, teve o revestimento do Espírito Santo. Depois, é importante, ao aceitar a Jesus, dá ouvido, Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito, que é o que? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso que é importante desenvolver. De nada adianta a pessoa pular de fase, já querer os dons do Espírito Santo, sem ter o fruto do Espírito Santo. Precisa ter o fruto do Espírito Santo e dar evidência disso. Amém? Principalmente o amor. Amar. Se colocar no lugar da outra pessoa. Amém? Então é importante isso. Num segundo momento, os dons do Espírito Santo. Buscar, como você vê lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 12. São os dons, eu não vou citar aqui dons, mas são os dons para se trabalhar no reino de Deus, na casa de Deus e também aonde for. Deus dá dons para a igreja como um todo, para evangelizar, para edificar a igreja. E depois tem os ministérios ainda, que está em Efésios 4, 11 e 12. Apóstolo, pastor, né, doutor, aqueles que têm o dom para ensinar. Mas eu quero uma coisa, evidenciar a você. Esqueça título. Esqueça a glória de homem. Irmãos, eu sou sincero para você, eu sempre rejeitei isso. Sempre rejeitei. Eu tive cada proposta que você não imagina. Não imagina. Você não imagina. Quantas propostas eu tive de igrejas muito grandes, já está tudo pronto, está ali. Eu não quero isso. Não quero. Porque se você já vem para fazer a obra de Deus, as coisas de Deus, titulado, se escorando em título, o Espírito Santo vai te deixar. Então você fica com o título. Olha Jesus. Rapaz, eu acho que tinha que ser 1 hora só de título de Jesus. E como é que era chamado Jesus?
Jesus. Ou seja, Deus não vai ver os seus títulos. As trevas não estão nem aí para o seu título, quer ver você. Como é que você está? Percebeu? Tanto o título humano, né? Como o título que é próprio da unção de Deus. Amém? Então, quem dá a capacitação, o poder, a unção para exercer o ministério do Senhor? O Espírito Santo. O que você tem que fazer? Agradar Ele cada vez mais. E aí, Ele vai te usar como profeta, como evangelista, como mestre, vai te levantar como pastor, vai te usar da forma que Ele quiser. Vai ter alguém com um problema de enfermidade, você vai orar, Ele vai te honrar. Alguém está longe, porque não tem espaço no reino espiritual. Está longe? Ora, o Espírito Santo atua. Você entende? Ele vai te dar sabedoria, discernimento do Espírito em cada situação. Ou seja, você não vai ser enganado. Você vai olhar para a pessoa, vai saber quem ela é. Não precisa falar nada não. Você já vem a ficha da pessoa toda. Isso é discernimento do Espírito. Você vai saber, Deus vai te mostrar os corações de cada um. Tranquilo. Mas você não, agora eu estou ungido. Não interessa. O Espírito Santo vai usar cada um da forma como Ele quiser, com autoridade. E não para homens. Não para bater no peito, eu sou isso, aquilo, outro. Bobeira. Tem gente que acha que alguma coisa não é nada, irmão. Não é nada. Fraquinho demais, irmão. Fraquinho demais. Porque a diferença está em você ter intimidade com o Espírito de Deus, andar em humildade. Aí você vai ter a autoridade de Deus. Amém? Eu estou revisando bastante assim, sintetizando para ganharmos tempo, né? O Espírito Santo testifica de Jesus, assim como Jesus testifica do Pai. Ele é o Consolador, como está em João 14,16. Ele nos faz lembrar de todas as coisas, de Jesus, da palavra, como está em João 14,26. Irmãos, olha, eu acho que esse dia, tem uns 2 dias que eu falei com a Elma isso e tal. Muitas vezes eu não falo. Eu vou fazendo a mensagem, eu pergunto ao Espírito Santo, como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Me ajuda a falar do Senhor, é tanta coisa. Organiza aí, me ajuda. E muitas das vezes eu acordo e já vem o texto. Eu sei muito texto de como, mas eu não sei exatamente onde está. Aí eu procuro, até busco o texto, digito o texto, está em tal lugar. Eu sou mais assim. Aí eu guardo exatamente o texto. Aonde que está? Eu já guardo o texto. Aí acordei já com o texto, tal. Aí isso aí. Aí já acordo, já olho. O Espírito Santo faz lembrar. Porque Ele sabe o meu questionamento, o que eu desejo passar para a igreja, o que Ele quer. Ele faz lembrar. É sempre, irmãos. Esse dia que eu falei para ela falou, assim é. Deus faz isso comigo. Jesus está em nós pelo Espírito Santo. João 15:5. Jesus fala, né? Sem Ele, né? Ele fala, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, sem mim, sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. João 15:5. Irmãos, sem o Espírito Santo, não fazemos nada. Ou seja, nada que vai ser edificante, que vai dar realmente fruto e que vai glorificar a Deus. Se quiser exaltar o homem, já não está agradando a Deus. Mas é algo grande, maravilhoso. Olha, irmão, pula fora. Tem muito show aí, irmão. Tem muita humanidade. Está feio o negócio. Uma vez eu fui, era um lugar,
um pregador até bom, mas eu não gostei. Ele chegou lá e tal, aí deram palmas para ele. O Espírito Santo falou comigo, ó, ele não tem culpa não, mas esse negócio está errado. Não gostou. Já imaginou eu chegar lá para ele, ó, o Espírito Santo não gostou disso não, hein? Manda recolher essas palmas todas. Já pensou um auditório gigante? Sei lá, irmão, umas 30 vezes aí que a gente tem aqui. Mas o Espírito Santo falou comigo, ó. Um grande. Por que não falou com ele, irmão? Será que ele está ouvindo? Será que está dando ouvido? Amém? O verdadeiro Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Vamos ver Romanos 8,14? Eu estou acabando, tá, irmãos? Fica tranquilo aí que é de Deus. Romanos 8,14, isso. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo tem que nos guiar. Antes de fazer alguma coisa, antes de tomar alguma decisão, algum projeto, você pode acordar e falar: Espírito Santo, Jesus, Deus Pai, me oriente nesse dia. Tudo que eu vou fazer seja para a tua glória. Me guarde, me proteja. Mande seus anjos. Se eu estiver andando num caminho mau, me oriente. Me ajude. Eu estou sempre pronto a te ouvir. Oração simples. Aí você fala: olha, realmente eu estou andando mal em tal coisa, me perdoe. Abre o coração, irmão. Não dá uma de durão para falar com Deus. Irmão, você não precisa nem colocar a roupa, irmão. Eu estou te vendo. Tem gente que fala: não, eu vou colocar roupa, terno e gravata para orar. Que burro, idiota. Deus está vendo ele nu, as entranhas dele. Fala logo com Deus, quanto antes. Não importa a sua roupa, se está com roupa, sem roupa. Você tem que buscar Deus de coração. Amém? Desculpa aí, irmão, mas é isso mesmo. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós já lemos isso, né? Romanos 8,16. Eu quero falar que o Espírito Santo, ele fala no nosso coração, no nosso espírito, lá no interior. Lá no interior. Amém? Olha, a forma mais importante, segura de você pautar a sua vida, de você caminhar, é pela palavra de Deus. Então é importante que você leia a palavra, é importante que você medite, que você seja disciplinado de ler, não um pedacinho de texto aqui e ali. Pega livro, vai lendo, anota, deixa Deus falar contigo, medite na palavra. Irmãos, não fica atrás de profetas por aí. Tem gente que vê um profeta: eu quero, fala comigo, Deus. É Deus, irmão. Fala comigo, Deus, leia a palavra. Se ele quiser falar com você, ele vai te falar da palavra, ele pode até levantar alguém para falar. Se acerta aí, irmão. Amém? Ele vai levantar, ele vai falar contigo, no seu coração. Não fique sendo guiado de forma, querendo ser guiado de forma fácil. Existe um trabalho, leia a palavra, abra o seu coração, busque fazer o certo, busque a direção da igreja. Amém? Nós cremos, irmãos, em profecia, nós temos muita... Olha, nesse período curto de tempo, podemos fazer até um testemunho de curas, libertações, aí, transformações de vida. Podemos fazer até um culto de cura assim instantânea. Nós temos, graças a Deus. Nós cremos nisso tudo.
Mas é importante que nós tenhamos o zelo da palavra de Deus. E se você analisar o livro, tanto de 1 Coríntios como de 2, é para dar ordem ao culto, para dar ordem. 1 Coríntios 14, olha só, leia aí, irmão. Não sei se você leu isso, né? Ó, 14, 32 e 33. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Então, o próprio profeta, aquela pessoa que está ministrando, está falando e sendo usado por Deus, esse espírito, ele é controlado pela pessoa também. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 39 e 40, olha. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. As línguas são importantes para a edificação da pessoa, da igreja do Senhor. Também o profetizar, não só o profetizar, quando você ensina a palavra, você está profetizando, você está colocando a palavra de Deus em ação, ensinando, como também o Senhor pode te revelar algo, para que a pessoa mude, até mesmo alguém com algum plano maligno, alguém com uma enfermidade. Olha, o Senhor, Ele faz isso nesse ambiente da igreja do Senhor, guardando e protegendo um ao outro. Amém? Glória a Deus. Como eu falei, o Espírito Santo é especialista em criar, transformar aquilo que estava feio, sem forma, vazio, em algo lindo, útil, em que todos falam. Foi uma tremenda, transformação, mudança. É incontestável. Quando o Espírito de Deus se move, a mudança, a transformação. É impossível alguém estar no ambiente de Deus sem ser o mesmo. Irmãos, eu pensei 2 vezes em escrever isso, mas foi o Espírito de Deus. É impossível alguém estar num ambiente em que o Espírito de Deus está se movendo e a pessoa não ser tocada, a pessoa não ser transformada, não ser quebrantada. Ela não será mais a mesma pessoa, mesmo que ela rejeite o toque de Deus. Amém?